Então eu acredito que eu consegui passar por esse luto porque eu já estava aqui. Se eu não tivesse aqui, eu acho que eu ainda estava na minha cama. E eu consegui porque eu queria me treinar. Eu me chamo Eliana, tenho 37 anos, eu sou assistente social. Eu sou mãe de 3 meninos, o Ian de 17, o Emanuel de 14 e o Yuri de 11 anos. O Emanuel é uma criança especial, ele tem autismo e epilepsia refratária. O Emanuel ele é adotado, uma criança adotada. Antes de adotar, eu era uma pessoa bem ativa, fazia ciclismo, fazia taekwondo, mas depois que eu adotei, eu tive que parar um pouco das atividades para cuidar dele. Eu esqueci um pouco de mim, não me cuidava. Teve a pandemia e eu tive um caso assim de depressão também, sabe? Engordei muito, fiquei com 90 quilos. A minha autoestima estava lá embaixo mesmo, eu estava sofrendo com isso. Aí um amigo meu começou a falar do jiu-jitsu, né? Aí falava tão bem, mas era uma arte marcial que nunca eu nunca vi praticando, porque para mim, assim, até quando eu via UFC, quando era soco ou chute, me empolgava, mas quando ia pro chão eu não entendia nada. Então eu fiquei assim, mas aí despertei a curiosidade. Aí foi que me indicaram aqui, eu vim, aí outra coisa interessante foi que tem um horário de 6 horas da manhã, eu falei, perfeito, os meninos estão dormindo, então eu posso estar treinando. Aí fiz aula experimental e assim, foi de primeira, assim eu gostei muito. Só que eu não tinha disciplina nenhuma. Quando tocava o despertador, eu voltava a dormir. E quando eu comecei a fazer aula aqui, não, o despertador tocou, era só um pulo. Tomar banho, fazer café e me arrumar. Que eu consegui ter disciplina de volta numa atividade física que eu não tinha e ter essa empolgação assim, de levantar e vir treinar. Aí, depois que eu comecei a treinar, os meninos também, meus filhos, o Ian e o Yuri, começaram também a falar, eu quero também. Aí eu marquei a aula experimental deles, o Yuri gostou de cara, foi com a Suane. E o Ian também, ele pediu para fazer uma aula experimental. Ele se sente um pouco mais assim desafiado, ele às vezes ele volta, eu acho que eu não consigo, mas todo tempo assim no outro dia, na outra semana ele vem, ele se esforça. Eu venho também percebendo um grande benefício nele também, concentração, responsabilidade. E até o Emanuel, que não pratica, né, o jiu-jitsu, mas sempre tem alguém para cuidar dele, para poder treinar, e eu não gosto de faltar treino, né? Trago ele comigo, ele fica no tatame e de alguma forma ele participa também. Da forma dele, ele também está se desenvolvendo. Então está trazendo benefícios para a família toda, não só para mim. Eu comecei em outubro, né? Em dezembro o pai dos meus filhos ele faleceu em um acidente. Ele estava pedalando para chegar no Uruguai. Era uma coisa que a gente amava fazer, era pedalar, fazer viagens de uma cidade para outra. Então eu acredito que eu consegui passar por esse luto porque eu já estava aqui. Se eu não estivesse aqui, eu acho que eu ainda estava na minha cama. Porque, como eu disse antes, eu já tive depressão. E é muito difícil a gente levantar na cama. Mesmo que a gente tenha que fazer, tem que cuidar dos filhos, tem que trabalhar. E é difícil levantar na cama. E eu consegui porque eu queria me treinar. São desafios que a gente tem dentro do tatame, são desafios que a gente tem na vida. E os desafios, tanto no tatame como fora, não é para deixar a gente quebrado, não é para quebrar a pessoa, mas é para deixar a pessoa mais forte. E é isso que ele vem trazendo para mim e para os meus filhos. Eu vou fazer 1 ano agora em outubro, eu comecei bem no início de outubro de 2022, né? Então eu perdi nesse período quase 30 quilos. Eu me sinto bem estar aqui, não é só a prática esportiva, é uma família. Assim, eu me sinto feliz de estar aqui. O jiu-jitsu transformou para melhor. Alô, teste. Volta aí.